Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Hoje vamos continuar um pouco da ministração de quinta-feira. Domingo passado, nós falamos sobre renovação da mente. Nós falamos sobre o poder, como precisamos renovar a mente para viver o que Deus tem. E quinta-feira, a gente falou sobre gratidão. Se você não veio quinta, o áudio está no canal do YouTube, Verbo Carazinho, escuta lá. Mas quinta, como eu falei aqui para as pessoas que estavam aqui, eu e minha esposa, a gente acordou com uma notícia não muito boa. Não muito boa não, uma notícia triste, na verdade. Um pastor amigo nosso, lá, que ele é pernambucano como eu, ele e sua esposa, mas eles estão em Novo Hamburgo. O filhinho deles de 6 anos foi para o Senhor. E aquela notícia foi um baque, foi um choque. E a gente ficou bastante entristecido, mas algumas coisas começaram a me chamar muita atenção. Na verdade, eles são um casal inspirador na parte da fé, na parte da gratidão. O filho deles, eu não lembro com que idade, mas bem novinho, teve meningite. Morreu, mas ressuscitou. Tem vários laudos e laudos, os piores possíveis, e todos os laudos iam sendo refutados. Mas o Benjamin, que é Benjamin também, foi para o Senhor. E na quinta de manhã, o pastor Caio coloca no grupo que Benjamin voltou para o Senhor. E algo me chamou muita atenção. E como eu disse quinta, na hora eu olhei para o lado, meu filho estava na minha cama. Eu disse assim: Pai, obrigado pelo meu filho aqui do meu lado, meu filho saudável. E naquela hora o Espírito Santo começou a falar comigo uma frase que veio falando durante todo o dia e até hoje ainda está falando. Será que você tem andado realmente em gratidão? Será que eu tenho, a frase que vinha, será que eu tenho andado realmente em gratidão? Nos primeiros momentos vinha aquela sensação: será que minha gratidão, eu só estou sendo grato quando algo ruim acontece, aí eu lembro de ser grato? Que eu acho que você não deve ter visto, né? Num velório alguém: obrigado, eu devia ter dito. Será que minha gratidão está sendo expressa todos os dias? Será que eu estou sendo grato? E a princípio eu falaria de fé na quinta, depois disso veio muito claro falar de gratidão, e hoje eu vou continuar. E algo me chamou a atenção mais forte ainda hoje, que foi um texto que a mãe do Benjamin, a Renata, colocou no Instagram, no Facebook. E eu fiquei assim olhando: meu Deus do céu. Algumas perguntas começaram a povoar a minha mente. Como uma mãe que perde o filho de 6 anos consegue enxergar além da perda? Como uma mãe que perde um filho de 6 anos não está perguntando, como a maioria, por que, Deus? Mas pelo contrário, está agradecendo, está falando do privilégio que foi, está falando do amor de Deus. O que faz uma pessoa viver além daquilo que ela está vendo e ser grata num momento tão difícil, gente? Meu Deus do céu, se para mim, que conheço eles, mas não somos tão próximos, já nos encontramos algumas vezes lá em Caxias, mas para mim, toda essa situação, hoje de manhã ainda me arrancou lágrimas. Imagina a dor que o pai e a mãe estão sentindo. Mas mesmo assim, essa mulher falando de amor, cuidado de Deus, gratidão. Isso é inspirador, queridos. Inspirador. E eu quero que você abra comigo em Lucas 8:22. Vamos falar sobre gratidão, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui antes. Lucas 8:22.
Lucas 8:22. Lucas 8:22 vai dizer assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem, para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com vento forte, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas dá ordem, e ele lhes obedece? Por que eu falei sobre esse texto? Jesus e os discípulos estavam passando pela mesma situação. Só que Jesus teve uma atitude diferente. Ah, pastor, é Jesus. E por que ele repreendeu os discípulos? Porque os discípulos podiam passar pela mesma situação e ter a mesma atitude de Jesus. E os discípulos ainda ficaram arretados. Porque arretado, eu entendo, meu nordestinês agora foi. Os discípulos ainda ficaram bravos, porque Jesus não teve medo, não ficou atemorizado. Podemos sim ter uma atitude diferente da que os outros têm tido. Podemos sim fazer diferente do que os outros têm feito. Podemos sim andarmos em gratidão em meio a um mundo tão corrompido. Podemos. Eu quero que você vá em mais um texto comigo, 1 Samuel 15:22. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vai dizer assim: Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais ao Senhor holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. E agora eu quero que você vá comigo lá para Colossenses 2:5. Aleluia. Colossenses 2:5. Colossenses 2:6, na verdade. Vai dizer assim: Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. O Senhor Jesus nos fala que nós devemos transbordar em gratidão. Se estamos nele, devemos viver assim. Transbordar em gratidão em meio à dor.
cantamos aqui, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Cantamos, mas estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Nosso transbordar de gratidão é algo no dia a dia? Porque se não for, a gente pode estar fazendo muito sacrifício, mas não está obedecendo. É quase um sacrifício, gente, vir para a igreja na noite fria como essa. Podendo estar debaixo da coberta bem quentinha. Quem tem fogão a lenha em casa, oh, aleluia, melhor ainda. Mas eu posso fazer um esforço para vir para a igreja. Mas se não obedeço a palavra, na segunda, na terça, quando sair daqui, é um sacrifício, desculpa a palavra, inútil. Não que seja inútil vir para a igreja, viu? Pelo amor de Deus. Mas entende que uma coisa não substitui a outra? Aleluia. Vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim. 1 Tessalonicenses 5,16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não está dizendo que você não vai sofrer pressão, não vai se entristecer por algo. Não está dizendo isso. Está dizendo que em meio à pressão, em meio à tristeza, devemos, eu vou repetir essa palavra, devemos conservar a alegria. A alegria e gratidão estão juntas, queridos. Vou usar o Rob de novo para aquele exemplo, Rob, porque tinha pouca gente quinta, né? Porque gratidão não é só falar, gente. A gente deve falar. Em nome de Jesus, a gente deve falar. Mas vai muito além. Eu dei o exemplo quinta da minha esposa, quando a gente nem namorava ainda. Eu doido para namorar com ela, mas ela não queria. Fazendo difícil. E eu fui dar uma rosa para ela. Vem cá, Peron, dá uma rosa, dá uma rosa pra Aninha. Aí vem mais pra cá que hoje o negócio tá mais cheio, graças a Deus. Aí, dei a rosa a ela. Obrigado. Aí eu percebi, uma semana depois, quer dizer, não lembro bem quando, mas o segundo presente que eu dei foi um livro da Joyce Meyer, Damasco e Amêndoas. Obrigado. Valeu, Robin. Você percebeu que no primeiro exemplo, que isso é real, tá? Ela agradeceu, mas não estava tão grata. Ela falou obrigado, mas não foi lá essas coisas. Aí quando a gente é inteligente, sabe o que quer, né? A gratidão, ela deve ser expressa com alegria. Senão, não é gratidão. Eu lembro dos momentos mais difíceis que eu já passei. Como eu já fiz para liderança, hoje não vou fazer não. Ou quem sabe depois eu faço. Mas eu tenho minha dancinha. Eu e minha esposa, a gente viu um GIF, na época a gente estava se preparando para casar. Vi um GIF na internet, se apoderou daquilo e eu vou fazer. E toda vez que a pressão tá doendo, tá aquilo, misericórdia. Faço. Sou louco? Sou. O evangelho é loucura. Mas eu me alegro, eu pulo, eu danço. Eu engrandeço ao nome do Senhor.
E chega um momento que quando eu vejo, passou a situação e Deus se mostrou sendo Deus como eu criei. Esses dias escutei um exemplo que eu fiquei maravilhado. A autora contando que muitas vezes na verdade, a gente deve se alegrar pela fé. Muitas vezes nos alegramos pela fé, mas as coisas ainda não acontecem. Parece que a pressão ainda continua. Aí deu exemplo, você já deve ter visto em filme ou pessoalmente, não sei, mas aqueles sinos antigos das igrejas, onde uma pessoa chegava lá e puxava aquela cordinha, né? Imagina o diabo fazendo pressão para você, ele puxando aquela cordinha do sino. Você começa a rir, se alegrar, dizer, diabo, aqui não. Ele solta a corda e vai embora. Só que o sino para na hora. Não, o sino continua, mas vai perdendo a força. Vai perdendo a força. Na vida do crente vai ser assim, a gente se alegra pela fé. Haverá momentos que na hora acontece, mas outros não. E aí? Qual é a nossa posição? Continuamos? Ou dizemos, acho que não deu certo, é o diabo. Opa! Pula de novo na corda. Aleluia! Vamos ver sobre fé? Filipenses 4:4. Aleluia! Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Aí o versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, mas pelo contrário, sejam todas vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graças. O que é fé? É você crer na palavra. O que é fé? É você crer naquilo que você não está vendo. E no momento de ansiedade, Deus diz, entregue a ansiedade a Ele, fale tudo o que você precisa a Ele, e nesse mesmo momento, já renda ações de graças. Já se alegre como se você tivesse recebido naquela hora. Já agradeça naquele momento. Não é agradecer quando se manifestar. É agradecer naquele momento. E continuar grato no momento seguinte, no momento seguinte, no outro momento e no outro momento. Até que, querido? Vamos para Salmos 85. Hoje a gente vai ler, quer dizer, não sei se a gente vai ler tanto não, mas vamos para Salmos. Salmos 85. Vou ler na versão Almeida, King James, um pouco diferente. Mas Salmos 85, 15. Salmos 85, 15 diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua face, que se regozija em teu nome todo o dia, e na tua justiça é exaltado. A versão Viva vai dizer assim: feliz o povo que te adora com gritos de alegria, pois o seu caminho será iluminado pela luz do teu rosto. Tu és a alegria constante desse povo, e ele se orgulha de conhecer a tua justiça e bondade. Não, pastor, na presença de Deus devemos ter reverência. Não podemos rir. Não podemos nos expressar. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já acreditou que ovo faz mal?
Levanta a mão aí para saber. Quem aqui já acreditou que o ovo faz mal? Quem aqui já acreditou que margarina é melhor que manteiga para a saúde? Misericórdia. Quem aqui já acreditou que óleo é melhor que banha? Vou falar essa baixinho. Quem aqui já acreditou que a esquerda socialista era a resolução? Me ame, tá? Gente, a Bíblia fala constantemente sobre alegria. A Bíblia fala que Deus é o nosso Pai. Uma coisa é a gente ler, vou ler, vou orar, Senhor, tem que orar. Isso aí não se faz não. Mas não poder rir na presença de Deus, não poder se alegrar na presença do Senhor, e onde acho que foi rasgado da Bíblia, que Davi, quando levou a arca da presença, dançava com todo o poder na frente. Acho que essa parte aqui de Josafá que eu falei, de 2 Crônicas, onde os louvores iam na frente do exército, não tem. Aqui está falando em Salmos que bem-aventurado o povo que conhece o som festivo dos céus, queridos. O povo que se alegra constantemente no Deus que tem. O negócio de crente carrancudo foi uma mentira que lhe disseram, achando que estavam certo. Salmos, o livro de Salmos, maravilhoso. O livro de Salmos, 1/3 dele é de lamento. Eram orações, cânticos espirituais, expressando aquilo que estava no coração. 1/3 lamento. Os outros 2/3 fala de alegria, fala de louvor, fala de exaltação, fala de regozijo. A gente pega 1/3 que fala de lamento, e existe um momento de lamento sim, mas deve ser breve, deve ser aquele momento que a gente entrega o que está no coração, mas a grande maioria fala da alegria. Tanto Salmos como em Romanos vai dizer como é feliz o povo, quem tem os seus pecados perdoados. Estou feliz. Estou bem, estou tão alegre. Misericórdia. Tá amarrado também. Mas acho que o diabo amarrou mesmo, porque tá assim. Tem momentos que isso é muito difícil, queridos. Dá uma risada. Meu Deus do céu. Mas não é porque é difícil que a gente não tem que dar. Lembrei agora de uma professora do Rema. Foi minha professora. Ela conta aqui falando sobre ela ia falar sobre alegria na aula. E alguns minutos antes, adivinha, a prótese dela daqui da frente caiu. Ela fez, como é que eu vou falar de alegria sem poder dar um sorriso? Ela disse, sabe de uma coisa? Vou rir assim. Ninguém vê. E ela fez isso. O que está te impedindo de rir? Em que a gente está colocando os olhos? Porque feliz o povo que conhece o som festivo. Tua alegria é constante no povo que conhece ao Senhor. Os feitos do Senhor devem estar enumerados, anotados. Lembrei agora, nosso primeiro ano em Caxias foi um primeiro ano bem difícil. Mas no começo daquele ano a gente escutou alguém falar, não me lembro quem, para enumerar, listar as bênçãos de Deus. Foi uma pessoa enviada dos céus, porque aquele ano foi difícil. Mas ao final daquele ano, quando a gente pegou aquele papel e começou a ver quanta coisa Deus fez, a gente chorava tanto. Meu Deus, olha só, Deus fez isso, Deus fez isso, meu Deus do céu. Eu lembro que a gente passou por um certo aperto financeiro, tudo mais. Eu lembro que eu comprei um
um sapato social para ir pro Rema. Eu era monitor do Rema, voluntário, e eu tinha que ir todo social. Comprei um sapato social. Na primeira caminhada, aquela sola solta. Não tinha dinheiro para comprar outro. Tinha que ir no Rema. Eu lembro de ir numa salinha que tinha lá na igreja, lá em cima, pegar 2 parafusos e apertar. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Aquele ano eu fiquei com um calo seco no calcanhar daqueles parafusos. Mas na minha boca não ia sair murmuração. Eu não ia ficar reclamando: Senhor, eu larguei tudo e vim pra aqui. Não, eu sei em quem eu creio. Eu sei quem está cuidando de mim. Se a palavra dele me fala que é para eu me alegrar o tempo todo, aí eu volto novamente. Como é que está a nossa alegria, nossa gratidão? Porque novamente voltando, uma mãe que perde um filho, falando da gratidão a Deus. Como assim? Agora é uma escolha, queridos. A gente viver isso ou não? É uma escolha. Agora lembra, 1 Samuel a gente leu. Ele não se agrada tanto com sacrifícios se não tem obediência. A obediência deve alcançar. Os sacrifícios devem seguir a obediência. Aí vamos ler mais Salmos. Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 vai dizer assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Então como é que eu vou ficar triste, emburrado? Vai ter momentos que eu vou ser pego por isso, sim. Mas aí eu me lembro quem é meu Deus. Eu me lembro, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E eu decido não ficar emburrado. Salmos 35, 27. Salmos 35, 27. Vai dizer assim: bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. E digam a minha justificação. E digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Salmos 64, 10. Salmos 64, 10. Salmos 64, 10 vai dizer assim: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Quem entregou a vida para Jesus aqui é justo, querido. E se é justo, precisa confiar nele, bradando de júbilo. Aleluia. Como é, Rafa? Eita glória. Eu vou ler o Salmo 118, 15, mas eu vou ler na versão NTLH. Se você não tiver com essa versão, ela é um pouco diferente, ela é mais contemporânea, mas diz assim, ó: escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória.
escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O Senhor Deus nos deu a vitória. Quando Deus falou para aquele povo: ei, a luta não é de vocês. Engraçado que falou através de outra pessoa, tá? A luta não é de vocês, é minha luta e já está vencida. Eles se alegraram ali. Não tinha mudado nada. O exército inimigo não tinha fugido. Mas eles ficaram com o que a palavra do Senhor falou para eles. O que é que a palavra de Deus tem dito para mim e para você? Ou estamos tão cheios do que o inimigo está fazendo, das coisas que estão acontecendo aí fora? Porque muitas vezes a alegria é abafada, preocupações das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, das coisas que estão acontecendo contra a gente. E o que é que eu faço com a preocupação? Já lemos, eu entrego a Ele. E depois eu só agradeço pelo seu agir na minha vida. Bradem de vitória, cantem louvores, falem do seu amor. Vamos para Tiago 1,17. Tiago 1,17. Aleluia. É Tiago 2,17, tá? Desculpa. Uma página só depois. Eu vou ler a partir do 14. Vai dizer assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé e não ter obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se tem uma irmã ou um irmão necessitado de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós dizer: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém não lhes der alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Tiago ainda deu um exemplo. Dizer que tem fé, mas não ter uma ação correspondente, não é fé, queridos. Estamos falando sobre gratidão e alegria. Dizer que tem fé e não ser grato, nem se alegrar no Senhor, não é fé. A fé vai ser acompanhada de alegria, vai ser acompanhada de gratidão. Fé é crer nas coisas que não vemos, mas esperamos. Fé é rir antes de acontecer. É rir enquanto o problema está lá. Como eu já falei aqui, mas me lembrei agora. Tava eu lá ano passado, abril, Covid, 35% do pulmão comprometido. Eu lá, não lembrava de um versículo, a cabeça estava... E comecei a lembrar de uma música que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A fé tem uma ação, não é? Eu tenho fé, ai, me socorre. Ai, eu tenho fé, tenho. Um tempo atrás uma pessoa me disse assim: pastor, eu achava que eu tinha fé, mas percebi que não tenho. Fiz assim, quase que como doses homeopáticas, pelo menos 3 vezes por dia. Vá pra frente do espelho e olhe como está a sua carinha. Se tiver assim, não tem fé não, tá?
Cuide como tá, o rostinho lindo. Vai ter momentos que a gente vai estar assim, mas de cansado. Mas por dentro a gente sabe, eu sei o quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Minha esposa e meu filho, quando estão concentrados, fazem uma cara de brabo. E olha, o que é que vocês têm? A gente só está concentrado. Ah, então tá tudo bem. Às vezes a gente fica com a cara mais sisuda porque está concentrado fazendo algo. Mas essa não pode ser nossa cara o tempo todo não, queridos. Se a gente diz que crê, se a gente diz que tem fé, se a gente lê as maravilhas que o nosso Deus tem feito por nós, como andar cabisbaixo? Se a gente lembra do sacrifício feito por Jesus naquela cruz, a questão é se a gente se esquece. Não lembro agora o texto que fala, mas assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Eu moro por enquanto, mas eu ainda moro na casa que está aqui atrás. E se chover, se fazer sol, se fazer vento, se fazer frio, se fazer calor, independente do que faça, eu moro nessa casa. Não é o que está fora que vai dizer que eu moro lá ou não. Pois não é o que está fora que vai dizer que a palavra de Deus é verdadeira ou não. Mas é o que eu tenho dentro. É como eu me porto. É a gratidão que eu tenho no meu coração da obra de Cristo naquela cruz, que foi completa. Como está a nossa gratidão? E para finalizar, eu quero ler com vocês Hebreus 11. Fé e gratidão andam juntas. Fé e alegria vão andar juntas. A Bíblia falou, nós lemos, que devemos transbordar de gratidão e alegria. Quer ver se está em fé ou não? Só olhar como está a gratidão. E vamos ver o que a fé faz. Hebreus 11, 33. Vai dizer assim: os quais, aqui está falando dos heróis da fé, vai dizer assim: os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam boca de leão, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres, por meio da ressurreição dos mortos, algumas mulheres receberam, por meio da ressurreição dos mortos, os seus filhos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Por quê? Por meio da fé. E como é que eu sei se eu estou em fé? Olha como está a gratidão e a alegria no seu dia a dia. Quer viver isso que eles falaram? Quer extinguir violência do fogo? Quer ver muralhas caírem? Quer ver mortos ressuscitarem? Ande em alegria, ande em gratidão, transborde disso em meio à dor. Você pode ficar de pé, nós vamos orar e depois vamos cantar aquele primeiro louvor, verem? E vamos pôr em prática isso que a gente leu.
feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor morreu naquela cruz no meu lugar. O Senhor entregou essas palavras de vida para que eu possa viver plenamente o que o Senhor tem a meu respeito, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te louvo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor dá muito mais além daquilo que eu preciso. Que meus olhos estejam voltados, Pai, para a Tua vida. Que meus olhos estejam voltados para o Teu agir, Pai. Que as coisas que têm acontecido ao meu redor não sejam mais fortes do que aquilo que já tem dentro de mim. Tu estás em mim. Tu não me deixas só. Eu te louvo, Pai, por Tuas maravilhas. Eu te agradeço porque o Senhor faz além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o Seu poder que opera em nós, Pai. Que a Tua proteção, que a Tua graça, que o Teu cuidado, que o Teu amor seja cada dia percebido por mim. Porque Tua palavra me garante que bondade, fidelidade, misericórdia estão me seguindo todos os dias da minha vida. O Senhor não nos deixa só. O Senhor está conosco, Pai. E decidimos nos alegrar antes de ver. Decidimos, Pai, por apenas uma palavra Tua, vivermos tudo aquilo que o Senhor tem, crendo que o Senhor não muda, crendo que o Senhor não mente, mas vivendo a Tua palavra, Pai, nos alegrando no sobrenatural, Pai, que é muito mais real que o natural, Pai. Tenho essa convicção dentro de mim, Pai, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo algo grandioso, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos.